Olá, alunos do YouTube, aqui é o professor André de Física, novamente com mais uma aula. Hoje com a aula de pressão hidrostática, né? Na aula passada a gente viu pressão atmosférica. Vamos retomar um pouquinho de pressão atmosférica. O que a gente viu? Que a pressão atmosférica ela tem o valor de 1 vezes 10 a 5, newtons metros quadrados. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia usar bastante pressão atmosférica depois? Agora a gente vai começar a usar. Quais são os valores da pressão atmosférica? Ela tem o valor de 76 centímetros de Hg, 0,76 metros de Hg. Ela também tem um valor de 10,3 metros de água, ou seja, equivale a uma altura de 10,3 metros de água. Ela consegue levantar a água até uma altura de 10,3. E ela tem um valor de 1 vezes 10 a 5 newtons metros quadrados, que todos esses valores aí equivalem a uma atmosférica, ok? É isso que a gente viu na aula passada. E que também, aumentando a altitude, essa pressão atmosférica diminui, porque diminui a gravidade, o ar fica mais rarefeito e a pressão atmosférica fica menor, tá? Pressão hidrostática, representada pela letra P, é a pressão realizada pela água, tá? Em um ponto devido à sua profundidade. Ou seja, acho que todo mundo sabe que quando eu mergulho na água, o meu corpo vai ter exposto a uma pressão maior. Quanto mais fundo eu ir, mais pressão a água vai fazer no meu corpo. Dependendo dessa pressão, pode ser uma pressão muito forte que pode fazer mal eu não conseguir respirar, porque a pressão ela vai apertando e vai comprimindo o pulmão. De acordo com que o meu pulmão fica muito comprimido, ele não consegue respirar, né? Ele fica comprimido, eu não consigo respirar direito e posso até morrer no lugar de pressão muito, muito grande. Então, para fazer mergulho, tem que ter aulas de mergulho, tem que ter técnicas de mergulho, tá? E existe uma profissão até que ganha muito bem, que é o pessoal que trabalha na extração de petróleo, do pré-sal, que vão a lugares de pressão muito extrema, tá? Em lugares de pressão onde eles ficam dentro de uma cápsula, exposto a uma pressão muito grande, tá? E também tem os filmes, os submarinos que vão até uma certa profundidade e começa a estalar a fuselagem, né? E aí a pressão vai aumentando e tem um limite para o submarino conseguir ir ele vai até uma certa profundidade. Se ele passar daquilo ali, pode a estrutura não aguentar, porque a pressão é muito grande que vai atuar no casco do submarino. E essa pressão é a pressão hidrostática, tá? Bom, pressão hidrostática, ou às vezes conhecida como efetiva, se alguém quiser colocar aí, pressão hidrostática ou efetiva. É a pressão realizada só pela água. Eu só levo em conta a pressão realizada pela água ou do líquido que eu estou medindo a pressão. Vou ficar aqui desse lado que é melhor para mim. Tá? Então aqui, ó, se eu tiver, André, mergulhando aqui nesse ponto aqui, eu vou estar exposto a uma pressão realizada pela água ou pelo líquido que eu estiver mergulhando. Essa pressão é dada por essa equação aqui, ó. Pressão efetiva ou hidrostática, ela depende da densidade do líquido, da gravidade e da profundidade. Tá? O que é o DL? Esse DL aqui, ó, é densidade, tá? Densidade do líquido, tá? Do líquido que eu estou mergulhando. Quanto mais denso for esse líquido, né, maior vai ser a pressão que eu vou estar exposto. Então, se eu estiver mergulhando num lago de água doce e depois eu for mergulhar na mesma profundidade no mar, por exemplo, que é uma água saloba mais densa, eu vou sofrer uma pressão maior, tá? A gravidade que tem a nível do mar valor mais ou menos de 9,81, mas se arredonda para 10. E o H, que eu deixei bem claro aqui, que é a profundidade que eu estou. A profundidade ou a altura de água que está sobre mim, tá? Acima de mim, tá? Sabendo isso, eu consigo calcular a pressão, que a gente já fez na aula passada, para calcular a pressão atmosférica da coluna de mercúrio, que daí eu usei água para ficar mais fácil, aquela conta toda que foi difícil, tá? Que eu ainda brinquei, que corria metade da turma. Foi essa equação que a gente abriu aquelas contas, abriu aqueles volumes, aquelas áreas e chegamos nessa equação aqui, que é a equação para calcular a pressão hidrostática realizada por um líquido, que no caso aqui eu peguei como exemplo a água. Pedi para vocês calcular a pressão em newtons metros quadrados. Como é que a gente calcula a pressão? Tá, tem que lembrar a equação. Densidade do líquido, gravidade vezes profundidade. Tá. Vou olhar para ver se as minhas unidades estão corretas. Ele deu a densidade do líquido? Deu 1 grama centímetros cúbico. Mas o cara quer a resposta aqui, ó,
em newtons metros quadrados. Não está coerente. Se não está coerente, eu tenho que lembrar que toda vez que eu passo, ó, de grama centímetros cúbicos para quilos metros cúbicos, eu tenho que anotar lá no cartaz da minha casa, se eu estou estudando para uma prova de física, eu vou multiplicar por 10 na 3. E se for de quilos metros cúbicos para gramas centímetros cúbicos, eu vou multiplicar por 10 a menos 3. Lembra que lá na aula passada eu coloquei o quilos aqui na frente e o gramas aqui, agora eu inverti. Mas está certo, ó. De quilos para gramas, 10 a menos 3. De gramas para quilos, 10 na 3. Eu provei isso na primeira aula que eu dei no vídeo aula. Então, esse aqui, ó, esse valor aqui, ó, vai ser nada mais do que 1 vezes 10 na 3 o quê? Quilos, metro pequenininho aqui para não me atrapalhar. O quadro pequeno, eu estou gravando a aula em casa, então o quadro pequeno, 1 vezes 10 na 3. Então, vou colocar aqui 1 vezes 10 na 3 quilos metros cúbicos, que vai achar newton. Então, não vou colocar a unidade aqui para não ficar muito número, muita confusão de números. A gravidade mandou usar 10, se não falar, usa 10. Tá? Aqui 10, gravidade está em metros, legal. A profundidade que eu estou mergulhando, ou que esse ponto se encontra, é 20 metros, então está coerente aqui com newtons metros quadrados. Que quando eu digo coerente, que tem que estar metro com metro, e newton é coerente com quilo. Newton é coerente com quilo, tá? E coerente com metro. Aqui, guris, quando a gente vai ter que multiplicar isso aqui. Aqui já começa a ficar difícil para vocês. Tá? O pessoal olha isso aqui e já não sabe multiplicar. Tá? O que eu preciso que vocês lembrem? Que toda vez que eu escrevo assim, ó, vou achar um cantinho aqui, vou escrever aqui, depois eu apago. Toda vez, vocês copiem isso aqui depois, ó. Toda vez que eu escrevo o número 10 na 1, é a mesma coisa que 10. 10 na 1 é 10, 10 na 0 é 1, 10 na 2 é 100, tá? Essas coisinhas aqui da matemática, a gente tem que saber, tem que ir anotando. 10 na 1 vale 10, 10 na 0 vale 1, 10 na 2 vale 100, né? Então aqui eu posso colocar um 1 em cima desse 10 aqui para facilitar. Aí eu tenho o quê? Dois números e duas potências aqui, ó. Então, dois números e eu poderia pegar e abrir esse 20 aqui e escrever 2 vezes 10 aqui, ó. Tá? Ficaria até mais fácil para mim, mas eu vou deixar. Então o que eu faço aqui? Multiplico os números primeiro. Quais são os números? 1 e 20. 1 vezes 20, 20. Ó, multipliquei o 1 aqui pelo 20. Deu 20. Multiplico as potências. Como é que é a regra de multiplicar a potência? Mantém a potência e soma os expoentes. Ou seja, 3 mais 1. Ou seja, então vai ser vezes 10 na 4. Ó, de novo, bem devagarinho. Multiplica-se os números, mantém a potência e soma os expoentes. 3 mais 1, 4. Na hora da resposta, eles não vão deixar 20 vezes 10 na 4. Eles vão querer escrever 2 vezes 10. Só que daí, pessoal, na hora que eu for escrever 2 vezes 10, a vírgula está aqui, ó. Se a vírgula está aqui, ela vai ter que deslocar uma vez para a esquerda. Toda vez que a vírgula desloca para a esquerda, eu vou aumentar o expoente lá da potência. Desloquei para a esquerda aqui, ó, uma vez aqui, ó. Desloquei uma vez aqui, ó, vai ficar o que lá? Mais 1, até vou escrever de vermelho aqui. Mais 1 lá, porque desloquei uma vez. Então, o que eu vou escrever aqui? Vou escrever 2,0 vezes 10 na 5 newtons metro quadrado. Aí, tem uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Que às vezes, tu achou 2,0 vezes 10 na 5, mas pode aparecer lá na prova assim como resposta assim, ó. 2 vezes 10 na 5. Ou pode aparecer 2,0 vezes 10 na 5. Ou pode aparecer 2,00 vezes 10 na 5. Tchê, se eu for ler isso aqui, quanto que eu vou ler? 2 vezes 10 na 5. Eu não vou ler 2,0 vezes 10 na 5, eu vou ler 2 vezes 10 na 5. Se eu vou ler isso aqui, vai ser quanto? 2 vezes 10 na 5. Se fosse dinheiro, isso aqui seria 2. Se fosse dinheiro, isso aqui seria 2. Se fosse dinheiro, seria 2 reais. Não seria 200 reais, porque tem uma vírgula. Então eu vou ler 2. Então, se eu escrever 2 vezes 10 na 5, ou 2,0 vezes 10 na 5, ou 2,00 vezes 10 na 5, é a mesma coisa. Só para lembrar, tá?
deixar aqui. Fiz essa conta, tem gente que, eu não vou aprender a fazer essa conta. Professor, eu não vou aprender, eu não tenho essa base matemática, eu não tenho como aprender. Tá? Eu acho que vocês têm dificuldade nisso aqui. Então até eu vou fazer uma videoaula depois como é que você soma potência, divide potência, coloca em notação científica. No caso aqui, esse número aqui está em notação científica. O que é colocar um número em notação científica? O número que multiplica a potência ele tem que ser entre 1 e quase 10. Tá? Não pode ser 10. Então 2 não é 10. Ou seja, pode ser 9,9. Aqui estaria 20. Ó. 20 não está em notação científica, porque o número que multiplica a potência tem que ficar entre 1 e quase 10. Aqui é 2, então está em notação científica. Agora, se eu não sei fazer, professor, essas contas, tem um jeito de eu não fazer essa conta? Tem um jeito. Qual é o jeito que é? É eu lembrar da aula passada. O que a gente viu na aula passada? Que uma pressão atmosférica de 1 vezes 10 na 5 valia 10 na 3 o quê? Metros de quê? De água. Quer dizer o quê? Que a pressão de 1 vezes 10 na 5, uma pressão de 1 vezes 10 na 5, uma pressão equivalente a 1 vezes 10 na 5, vale 10 metros de água. Ou seja, equivale a 10 metros de altura de água acima de mim. Então, cada 1 vezes 10 na 5 vale 10 metros de água. Quantos metros de água tem sobre mim aqui, ó? Tem o quê? Tem 20. Então, ó, se eu estivesse mergulhando aqui, ó, quanto que valeria a pressão aqui? Só da água agora, só da água. Valeria quanto? 1 vezes 10 na 5. Por quê? Porque aqui, ó, lembrando, pressão realizada só pela água. A pressão realizada pela água, aqui no caso, há uma profundidade aqui, ó, de 10 metros, de água, vai ser quanto? 1 vezes 10 na 5. Então, 20 metros de água vai ser quanto? Aqui embaixo, ó, bem embaixo aqui vai ser quanto? 2 vezes 10 na 5. Porque a cada 10 metros de água, a pressão vale 1 vezes 10 na 5. Foi o que a gente provou na aula passada. A cada 10 metros de água, a minha pressão, que no caso era a pressão atmosférica, vale 1 vezes 10 na 5. Tá bom? Então tem um jeito de eu fazer a conta, de eu marcar a resposta ali sem fazer conta? Tem. Se for água, dá pra ser. Se for outro líquido, aí é mais complicado, aí eu vou ter que calcular. Tá? Vai que os caras de mercúrio é 13,6 a densidade. Vai que o cara dê outro líquido lá, de densidade diferente, que não seja 1. Aí não vale, né? Aí não tem comparação aqui. Ó. A comparação que eu estou fazendo é quando é feito com água. 1 vezes 10 na 5 equivale a 10 metros de altura de água, 10 metros de profundidade de água. Tá? Vamos lá. Então vamos seguir adiante. Vou apagar aqui, espero que vocês tenham relembrado essas coisinhas aqui. Vou apagar aqui. Tá? E aí vem pressão total ou absoluta, que é representada pela letra PT. Ou pressão APS, absoluta. É a pressão absoluta. Quando eu levo em conta a pressão absoluta, que é quando o André lá pula na água, tá? Ele tem que lembrar que antes dele pular na água, quando eu estou aqui na iminência de dar o pulo na água, de saltar na água, tem uma pressão atuando em mim, que é a pressão do ar, que é a pressão atmosférica, que está me empurrando para baixo aqui. Então antes de eu pular na água, eu já saio com uma pressão de 1 vezes 10 na 5, que é a pressão que o ar faz em mim. Claro que tem 5.000 metros de ar acima de mim, mas esses 5.000 metros de ar ele tem densidade muito baixa. Então, mesmo tendo uma altura muito grande de ar sobre mim, essa altura de ar faz uma pressão, se fosse comparada com a água, equivalente a 10 metros de água. Então, ó, lembrando, a pressão atmosférica de 1 vezes 10 na 5 equivale a eu ter 10 metros de água acima de mim, fazendo pressão em mim. Só que é o ar que está fazendo pressão. Tá? Como ele é menos denso, ele tem 5.000 metros de ar acima de mim. Mas como ele tem pouca densidade, ele tem que ter muita altura para fazer a mesma pressão que 10 metros de água faz. Se eu lembrar isso aqui, vai me ajudar bastante. Tá? Então a minha pressão total, aí vem a equação. A minha pressão total que vai atuar no meu corpo aqui vai ser a pressão atmosférica antes de pular na água. Concorda comigo? Antes de pular na água, aqui, a pressão total que está atuando no meu corpo, eu estou aqui pronto para pular na água, né?
é igual a pressão atmosférica. Aí eu vou e pulo na água, então eu vou ter mais pressão. Vou ter uma pressão que vai ser mais o quê? Aquela pressão realizada pela água, que é, né, a pressão da água, que a gente sabe que é a densidade de quem? Do líquido, vezes a gravidade, faltou o quadrinho aqui, vezes a profundidade. Essa pressão é realizada por quem? Pela água, tá? Então assim, a pressão total, eu tenho que levar em conta a pressão atmosférica. DL, a gente escreveu lá, ó, densidade do líquido, G é a gravidade e o H é a profundidade. Meu H é terrível, é uma cangalha. Cangalha, de repente, vocês não sabem o que é. É uma coisa que tu bota no pescoço dos bichos para eles não passar a cerca. Para não ir para as lavouras do tempo lá da roça. Então o H aqui, ó, é a profundidade, ou a altura de água acima de mim, tá? Acima da minha cabeça. Se eu colocar números nisso aqui, vamos dizer que eu estou mergulhando aqui a uma profundidade de 30 metros, para vocês entenderem. 30 metros. E que a densidade do meu líquido agora aqui seja a água, e seja 1 vezes 10 na 3 quilos metros cúbicos. Aí vocês têm que lembrar, a densidade da água é 1000. 10 na 13, ó, 10 na 13 é 1000. 1 vezes 10 na 13 é a mesma coisa que 10 na 3, tá? Então a densidade da água ao nível do mar é 1000. Agora a água salgada do mar é mais que 1000. Aí vai ter 1,03 aqui, mais ou menos, mas aí é diferente. Mas a água potável, tá, é mais ou menos 1000 a densidade dela. 10 na 3, em quilos. Aqui eu dei ela em grama, para judiar de vocês. Aí nós tivemos que passar para quilos. Aí eu peço para ti, me calcula qual é a pressão total em newtons metros quadrados do André, que está mergulhando aqui. Deu, professor, mergulhando a 30 mil metros. Não, 30 metros, e não é eu. Não consigo mergulhar a 30 metros de profundidade, eu acho. Não consigo. Tá? Então, assim, essa pressão total que vai estar atuando em mim vai ser o quê? A pressão atmosférica, que é quanto? 1 vezes 10 no quê? Na 5, mais a densidade do meu líquido, que é quanto? 1 vezes 10 na 3, vezes a gravidade, que é quanto? Não dei aqui, se não dá a gente usa 10. Ou se mandar usar 9,8, aí tem que usar 9,8, mas é muito difícil. Tá? Vezes a profundidade, que é 30 metros. Aqui está em metros, aqui está em metros e aqui está em metros, e a resposta aqui é em metros, então está coerente as unidades, não tem que mexer a unidade. Pá, olha a conta que eu caí aqui. Tem muita gente que não lembra mais como é que faz essa conta, então eu vou fazer bem devagarinho, lembrando alguns conceitos de matemática básica, tá? Vamos ver se eu ajudo vocês, tá? Então assim, ó. Primeira coisa, eu tenho que multiplicar aqui a minha potência. O 10, eu posso colocar o 10 na 1 em cima dele, tá? Me ajuda bastante. 10 é 10 na 1, então já tem uma potência aqui. O 10 já é uma potência. Lembra? Potência de 10. 10 na 1. Tá? Ou 10 na 0, que vale 1. Copia 1 vezes 10 na 5. Mais. Vou multiplicar os números. Vou pegar aqui e vou largar essa caneta vermelha aqui, pegar azul para me ajudar aqui. Vou multiplicar aqui os números aqui. 1 com 30 vai dar quanto? Vai dar 30. E agora, copio a potência, que é o 10, e faço o quê? Somo o quê? O expoente. Tá? Somo o expoente. Então, nesse caso aqui, vai ser 3 mais 1. 3 mais 1 vai ser quanto? 3. Tá? Somo, tá estranho. Não, mas tá certo. Somo o expoente. 10 na 3. O que eu tenho que... Ah, não é 10 na 3. 3 mais 1 não é 3. É 4. Eu já tô meio cansado. Sabe que para gravar a aula,
A gente tem que, agora é 1h30 da manhã. Eu tô gravando a aula que é silêncio, entendeu? Porque aqui onde eu moro tem bastante barulho, é moto, é cara acelerando moto, é cachorro arcoando, e essa hora tá silêncio. Senão aparece tudo misturado com a minha voz. Eu tenho que gravar a aula nesse horário, 1h30 da manhã, tá? Não é tão tranquilo assim, tá? Mas vale a pena ajudar os outros. Eu tô ajudando meus alunos lá também e ajudo alguém que queira fazer uma prova do Enem, que não tem o conteúdo por causa dessa pandemia, e tento ajudar aqui, tá? O que eu vou ter que fazer aqui, Luiz? Vamos lembrar a matemática aqui, ó. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que somar os meus números aqui, ó, e manter a potência. Só que para mim manter a potência, eu tenho que estar com os expoentes iguais, e os expoentes não estão igual. Então o que é a regra da matemática? As regrinhas que vocês estudam, acho, na 4ª série. Para somar a potência, eu tenho que fazer o quê? Igualar os expoentes. Esse expoente aqui tem que ter igual a esse aqui. E a dica é sempre mexe no menor. O menor é o 4. Então o que eu vou ter que fazer? Como a minha vírgula está aqui no final do 30, eu vou ter que deslocar ela uma vez para cá, ó. Vou ter que deslocar ela uma vez para cá. No momento que eu desloquei ela uma vez para cá, ó, eu vou colocar o que aqui, ó? Mais um aqui. E aí vou copiar de novo aqui para cá, para vocês entenderem. 1 vezes 10 na 5, mais 3,0 ou 3, né? 3,0 ou a mesma coisa que 3, lembra? Ó, como é que eu leio isso aqui? 3. Não vou ler 3,0. Vezes quanto? Vezes 10. 4 mais 1 é quanto? 5. Agora o que aconteceu? Ficou mais bonitinho, né? Bonitinho não, porque a letra é muito feia. 1 vezes 10 na 5, mais 3 vezes 10 na 5. Expoentes iguais, a matemática me diz lá que quando eu tenho expoentes iguais, eu errei a caneta já. Quando eu tenho expoente igual, eu posso fazer o quê? Somar os números, 1 mais 3, quanto que é? 4 vezes 10 na 5 newtons metros quadrados. Ou seja, ó, somei 1 com 3. 4 vezes 10 na 5 newtons metros quadrados. Essa é a pressão que o meu corpo vai estar sofrendo. Essa é a pressão total que eu vou estar exposto. Tá? Professor, deu um monte de conta, deu. É difícil de voltar a estudar tudo isso de novo. Tem um jeito de fazer sem usar conta? Tem, Luiz. Vamos tentar ver que jeito é esse. Tá? Vamos tentar dar um macete para vocês, aquele macete assim de desespero. Tá? Quando for a água, vocês concordam comigo que cada 1 vezes 10 na 5 equivale a 10 metros de água. Então assim, ó, antes do André pular na água, ele já sai com 1 aqui de pressão. Quando eu pulo aqui na água, eu mergulho 10 metros aqui, ó. Vou colocar esse 10 metros aqui desse lado aqui. Tá? E eu vou passar a ter quanto de pressão? Já saio com 1, vai ter quanto aqui com 10 metros? 2 vezes 10 na 5 newtons metro o quê? Aí eu vou e mergulho mais 10 metros. Mais 10 metros. O que vai acontecer? A cada 10 metros que eu mergulho, vai acrescentar 1 vezes 10 na 5. Então aqui vai ficar quanto? 3 vezes 10 na 5 newtons metros o quê? Quadrado. Aí eu vou e mergulho mais 10 metros, que vai ficar 30, e vai ficar quanto a minha pressão aqui? 4 vezes 10 na 5 newtons metros quadrados. Pô, professor, por que você não me falou isso antes? Que assim, ó, como é que eu ia falar antes para ti? E vamos que o líquido não seja água, seja lá o mercúrio, outro líquido qualquer. Aí tu vai ter que usar a equação. Aí tu vai lembrar, o André sacaneou lá, deixou tudo bem facilzinho, que a aula dele era bem fácil, mas não explicou as coisas direito. Então eu expliquei direito e agora eu tô te dando aquele suspiro, tá? Não deu tempo de te resolver toda a prova, muito grande, tu olhou isso aqui e foi na experiência e conseguiu resolver sem conta. Porque tu sabe que a cada 10 metros de profundidade de água, aumenta 1. Aqui, ó, eu não levei em conta a pressão atmosférica. Por isso que aqui a pressão é 1 vezes 10, com 10 metros de água, aqui a pressão é 1 vezes 10 a 5. E com 20, a pressão é 2 vezes 10 a 5. A diferença é que aqui eu já saio com 1, ó, Gris. Não vamos pensar que tá errado aqui, ó. Eu já saio com 1 aqui, mergulhei 10 metros, aumenta mais 1, fica quanto? 2. Mergulhei mais 10 metros, aumenta o quê?
mais 1 fica 3, mergulhei mais 10 metros, aumenta 1, fica quanto? 30. Tá? Então é isso aí. Aí eu vou conseguir fugir desse monte de conta, esse monte de notação científica, esse monte de potência. Tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver a última coisa que eu quero mostrar para vocês, é o gráfico. Vai ajudar vocês a mentalizar um pouco também sobre isso. Então, se eu fizer uma perguntinha para vocês assim, teórica, numa prova, tá? O cara lá, quando tá no submarino, lá que tá, sei lá, 80 metros de profundidade, ele resolve abrir a escotilha do submarino. O submarino tem um lance lá, tem uma sala lá que tem uma escotilha. Ele abre aquela escotilha e a água fica ali e a água não invade para dentro daquela sala. Saberia me explicar por que a água não invade para aquela sala ali? Porque naquela sala foi colocada uma grande quantidade de ar, deixaram um monte de ar ali dentro, e você sabe que a pressão, ela aumenta com a densidade do líquido. No caso, o líquido é o ar. Quanto mais denso for o ar que tiver ali, mais pressão vai fazer dentro da sala. O que acontece? Quando a pressão do ar que está dentro da sala está igual à pressão da profundidade do submarino, ele pode abrir a escotilha, que a água não vai ir para o lugar onde tem pressão igual. Ela só vai ir para o lugar onde tem menor pressão. Concorda comigo? Então ele abre a escotilha, vai lá, faz o mergulho dele, volta, fecha a escotilha, e aí ele vai despressizar. Ai, palavra difícil, ele vai retirar o ar para poder sair da sala. Devagarinho ele vai retirar o ar. Porque se quando o cara volta para a sala, alguém vai lá e tira o excesso de ar rapidamente, o que acontece com o pulmão do cara? Bum! Né? Quando ele está sob grande pressão, o pulmão está comprimido, né? E aí quando alguém despressuriza a sala, lá, tira o ar da sala, palavrinha chata, tá? Tira o ar da sala, o que vai acontecer? Ele vai ter que tirar esse ar devagarinho, o pulmão do cara ir voltando aos poucos, até chegar um ponto que a pressão da sala está igual de todo o submarino, ele consegue ir, não dá problema de saúde para ele. Então o que é importante aí? Quando o submarino está lá embaixo, para abrir a escotilha, aquela pressão da sala lá, foi colocada uma grande densidade de ar, para que a pressão de dentro da sala fique igual a daquela profundidade que está o submarino lá, daí ele consegue abrir a escotilha e a água não vai ir para um lugar onde está com a mesma pressão. É uma questão que pode cair em prova, mesmo nas cavernas lá. O cara mergulha, vai lá e pode, tem uma luzinha, vai mergulhando, e sobe e dá uma caverna com ar. Por que a água não entrou ali? Que o ar da sala lá, daquela caverna, que ficou encerrada com a água, não deixa a água invadir. Tá? Também é por causa disso. Bom, assim, vamos ver o gráfico aqui, ó. Como é que ficaria um gráfico de pressão total vezes profundidade? Como é que ficaria um gráfico de pressão total vezes profundidade? Digamos assim, ó, que eu tenho aqui, tá? Aqui eu tenho a pressão total, aqui eu tenho a profundidade medida em metro, e aqui eu tenho 0 de profundidade. Quando eu tenho 0 de profundidade, antes de eu soltar na água, eu já começo com uma pressão aqui que eu vou chamar de pressão o quê? Pressão atmosférica. Que ela tem valor de quanto? 1 vezes 10 na 5 newtons metros o quê? Quadrado. Então, aqui, ó, eu vou deixar aqui a unidade em 10 na 5 aqui, ó, newtons metros quadrados, que é o que eles fazem nas provas. E aí eles apagam isso aqui, ó, e só coloca aqui, ó, que aqui a pressão é a pressão atmosférica e ela vale 1. Eles colocam bem claro isso. Ela vale 1. Aí eu vou e pergunto pra ti. Vou eu lá e mergulho 10 metros aqui, ó. Vou pôr a profundidade de 10 metros aqui. 10 metros. O que vai acontecer? A minha pressão atmosférica vai passar a ter quanto agora? Vai passar a ser 2. Se eu mergulhar mais 10 metros aqui, a 20 metros, a minha pressão atmosférica vai passar a ser quanto? 3. Se eu mergulhar 30 metros, a minha pressão atmosférica vai ser quanto? Vai ser 4, que foi o que a gente achou lá. Unindo esses pontos aqui, vai ter que dar mais... Acho que o meu gráfico aqui não ficou muito perto aqui, gurizão. Ficou muito perto aqui. Vou ter que baixar um pouquinho aqui. Para ficar as distâncias aqui igual aqui, ó. Essa distância tem que ficar igual aqui. Tá? Senão não vai dar.
não é fácil fazer sem régua. Então o que vai acontecer, ó? Aqui, ó, onde é que arrancou aqui, ó, a pressão vale 1, que é a pressão atmosférica. A 10 metros de profundidade a pressão vale quanto? 2 vezes 10 na 5. A 20 metros vale quanto? 3 vezes 10 na 5. E a 30 metros vale 4. Unindo esses pontos aqui tem que dar mais ou menos uma reta. Tem que dar uma reta. Só que para dar essa reta aqui, tá? Tem que fazer com régua direitinho. Para dar uma reta. Isso quer dizer o quê? Que a pressão ela é proporcional à profundidade. Ou seja, a pressão aumenta proporcional à minha profundidade. Quanto aumenta a profundidade, aumenta a pressão proporcional, de maneira proporcional. E dá uma reta linear. Só que daí tem que fazer as medidas aqui certinho aqui, ó. Aqui eu já deixei esse ponto teria que ir aqui, ó. Ó, teria que ser aqui, ó. Por isso que a reta não está dando certinho. Só para vocês terem uma noção, só para vocês terem uma ideia, ó. Então, a 30 metros a pressão vai ser 4 vezes a 5. A 50 metros vai ser quanto? A 50 metros, a 40 metros ela vai ser 5, tá? E já arranca com 1 lá. Bom, pessoal, a aula de hoje é mais ou menos isso, tá? Vamos encerrar por aqui, tá? Espero ter ajudado vocês, né? Então, até a próxima aula. A próxima aula a gente vai ver teorema de Steve e resolução de alguns exercícios, tá bom? Um abração, até a próxima.